Amados irmãos, Pai seja convosco. Voltando a gravar mais um vídeo, e hoje o nosso assunto vai ser a respeito da lei. Eu fui procurado por pessoas que gostariam de uma explicação a respeito da lei de Deus e outras ordenanças que aparecem na Bíblia. Então vejam bem, para o judaísmo, nós temos na Torá 613 mandamentos. Os judeus acreditam que a Torá, escrita por Moisés, tem 613 mandamentos. E a Torá, todos sabem, é o conjunto dos primeiros 5 livros da Bíblia, escritos por Moisés. Mas nós, na Igreja de Deus, nós pensamos de forma diferente. Por quê? Porque existe uma distinção, existe uma clara distinção entre a lei de Deus, que nós consideramos uma lei moral, e leis que foram dadas por Moisés. E então, neste raciocínio, nós também questionamos aqueles que desprezam determinados mandamentos de Deus, dizendo que a lei foi abolida, que hoje nós estamos no tempo da graça e que não precisamos guardar certos mandamentos. Vejam os irmãos. A palavra graça significa perdão, misericórdia, um favor não merecido. Isso é graça. E como pode existir perdão se antes você não tem uma definição do que é obediência e desobediência? Porque só pode haver perdão e haver graça para quem desobedeceu alguma coisa. E o que seria isso? Então, do ponto de vista jurídico, quando você fala que o autor de um crime recebeu o perdão do ofendido, é porque ele cometeu uma infração penal. Quando você fala do perdão judicial, é para alguém que cometeu também uma infração. Então você não pode falar de graça, você não pode falar de perdão, se antes não existiu uma transgressão. Como você pode dizer, como você pode falar de graça sem saber o porquê esta graça está sendo aplicada? Então, nos mandamentos de Deus, nós encontramos regras de obediência. E a Bíblia faz clara distinção entre lei moral e lei cerimonial, entre mandamentos de Deus, que foram dados
diretamente por Deus, e outros preceitos que foram entregues por Moisés para que o povo de Israel os observasse na terra que possuíram. Muito bem. Então agora vamos ler a Bíblia. E a minha primeira pergunta dentro desse assunto é: por que Deus escolheu 10 mandamentos e os escreveu em tábuas de pedra de forma especial? Por quê? Porque se você tem na lei 613 mandamentos e todos são iguais, todos estes 613 seriam escritos pelo dedo de Deus. E não foi assim que aconteceu. Nós temos na Bíblia 10 mandamentos em destaque, e eles foram escritos não por Moisés, mas foram escritos em tábuas de pedra pelo dedo de Deus. Os 10 mandamentos. Vamos ver de perto os 10 mandamentos? Êxodo, capítulo 20, do verso 1 ao 17. Nós vamos ver cada um desses mandamentos, a importância deles na nossa vida e a importância deles dentro do Evangelho, dentro da pregação do Evangelho, para aqueles que aceitam Cristo como Salvador e que vivem na graça. Os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, a partir do verso 1 diz assim: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Quando Deus, ao entregar ao povo de Israel os 10 mandamentos, ele já se identifica como aquele Deus que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, Deus já está querendo dizer ao povo que os mandamentos são observados por aqueles que são livres, pessoas livres. Porque no Egito, o povo era escravo. Na escravidão, na servidão, eles não tinham como observar os mandamentos de Deus. A guarda dos mandamentos são para pessoas livres, que estão em liberdade perante Deus. Não é jugo de servidão. Porque vejam aqui, o Senhor, antes de escrever o primeiro mandamento, ele disse: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E agora, para cada um dos 10 mandamentos que nós vamos conhecer, eu vou mostrar a presença desses mandamentos no Novo Testamento. Jesus, observando os 10 mandamentos. Os apóstolos, observando os 10 mandamentos. Então vejamos. O que diz o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento nos lembra que nós temos um único Deus. Já nos mostra aqui o caráter monoteísta da Bíblia. Só existe um único Deus. E esse Deus, ele diz: não terás outros deuses diante de mim. E o nosso Senhor Jesus Cristo
foi um grande observador deste mandamento. No deserto, ao ser tentado por Satanás, vamos no capítulo 4 do Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, nós vamos começar do verso 8. Lá na tentação, no deserto da tentação, nos diz assim: novamente o transportou o diabo a um monte alto, muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Quando Jesus diz isso a Satanás, Jesus está invocando a autoridade do primeiro mandamento, reconhecendo a autoridade do primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Por isso ele diz a Satanás: vai-te, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Porque para nós há um só Deus, que é o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Então aqui, já no deserto da tentação, antes de iniciar o seu ministério, Jesus já mostrou o seu reconhecimento pelo primeiro mandamento, lá de Êxodo, capítulo 20. Vamos agora ao segundo mandamento, que nos diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. O segundo mandamento é o mandamento que proíbe o culto aos ídolos. Ídolos feitos pelas mãos dos homens, de ouro, de prata, de pedra, de madeira. O segundo mandamento é a objeção bíblica à idolatria. E é interessante que no livro de Atos dos Apóstolos, então nós vamos agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, onde nós vamos ver essa observância do mandamento de Deus, esse reconhecimento do mandamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, nos mostra o apóstolo Paulo pregando em Atenas, na Grécia. E isso aqui é muito interessante, porque há pessoas que dizem que os mandamentos, inclusive os 10, foram dados somente aos judeus, para serem observados somente pelo povo de Israel. E agora nós vamos ver o apóstolo Paulo pregando em Atenas, na Grécia, entre os gregos, e pregando aos gregos a observância do segundo mandamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e verso 16, diz assim: e enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade
tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Tem gente que diz que a palavra de Deus não se discute, mas o apóstolo Paulo gostava disso. E lá em Atenas não foi diferente. E o apóstolo Paulo continua. Aí no verso 24 ele nos diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Aí ele diz assim no verso 29. Sendo nós, pois, a geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Ou seja, o que o apóstolo Paulo pregou em Atenas? O segundo mandamento. Na verdade, ele prega o primeiro e o segundo mandamento, que só existe um único Deus e que esse Deus não pode ser comparado a ídolos fabricados pelas mãos dos homens. Temos aqui a pregação do segundo mandamento no ministério do apóstolo Paulo, e num lugar distante de Israel, na Grécia, pregando observância de mandamentos a gentios. O terceiro mandamento. O terceiro mandamento nos diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O terceiro mandamento, ele faz com que nós venhamos a respeitar o nome de Deus e não usar o nome de Deus de qualquer maneira. Este mandamento, irmãos, nós não o encontramos de forma direta no Novo. Mas nós temos na Epístola de Tiago, capítulo 5, verso 12, uma referência, quando Tiago diz assim: mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. E isso vai se harmonizar com o que Jesus também falou em Mateus capítulo 5, onde daqui a pouco nós vamos nos debruçar, Mateus capítulo 5, quando Jesus disse que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. Mas de forma direta, nós não temos o terceiro mandamento ali. Bem como ele aparece lá em Êxodo 20, verso 7. E tem pessoas que dizem, né? Ah, mas se os 10 mandamentos têm que ser observados, como estão lá em Êxodo 20, por que nós não temos no Novo Testamento o sábado sendo mostrado como está lá? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Mas o terceiro mandamento também não está assim. Nós o encontramos de outra forma. Embora o sábado, nós vamos ver, está de forma bem explícita no Novo. E vamos fazer assim. O quarto mandamento
trata da guarda do sábado. Eu vou passar por ele e depois eu volto no sábado. Vamos ao 5º mandamento. Êxodo 20, verso 12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. 5º mandamento, honrar pai e mãe. E ainda uma promessa, né? Para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse mandamento, ele aparece de forma expressa no Novo. Eu vou pedir que os irmãos leiam na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Nos diz assim a partir do verso 1. Vamos ver. Efésios 6, do verso 1 ao 3. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Ou seja, o apóstolo Paulo, além de citar o 5º mandamento, ele lembra que esse 5º mandamento é o primeiro que aparece com promessa. E em que lugar ele aparece com promessa? Lá entre os 20. É naquela lista dos 20 que ele está lá. E lá ele aparece com promessa. Muito bem. Novo Testamento. Vamos aos próximos 2 mandamentos. Não matarás e não adulterarás. Eu até penso que eu não precisaria mostrar que esse mandamento está lá, no Novo. Porque não matar e não adulterar são leis morais da maior importância. Um movimento religioso, uma igreja, que hoje diz que não temos que observar a lei, prega isso aqui. Não matar e não adulterar. Mas nós temos, amados, no capítulo 5 de Mateus, uma referência de Jesus a esses 2 mandamentos. E eu vou mostrar agora que, além de confirmar esses 2 mandamentos, Jesus Cristo ainda aumentou a abrangência deles, o alcance desses mandamentos. Vocês querem ver? Mateus capítulo 5, verso 21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo? Então foi dito aos antigos, não matarás, e aquele que matar será réu de juízo, ou seja, vai ser julgado, vai passar por um julgamento pelo homicídio que cometeu. Mas isto para quem matava alguém, matou. Só que Jesus diz assim no verso 22, eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se irar contra seu irmão, será réu de juízo. E quem disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe dizer louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Ou seja, Jesus ainda aumentou o alcance desse mandamento. Não é só não matar, mas também aquele que sem motivo
se irar contra seu irmão, falar palavras ofensivas contra seu irmão. Esse vai ser réu do mesmo juízo quanto aquele que matou. Jesus mostrou aí o mandamento de Deus em vigência, sem nenhum problema. O outro mandamento, o adultério, Jesus volta aqui. Verso 27. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. O que era o adultério para os antigos? Era a pessoa que praticasse o ato sexual ilícito. Tinha que ser pego no próprio ato, adulterando, ter feito a prática do pecado. Mas Jesus transporta agora para dentro de nós, para dentro do coração, a prática do pecado. Quando ele diz assim, eu vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então Jesus aumentou aqui o alcance do mandamento, não adulterarás. De forma muito clara. Ele diz, com todas as palavras, que agora o mandamento também pode ser cometido no coração. Aquele que atentar para uma mulher, para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E vice-versa também. Tanto da mulher em relação ao homem também. Então, amados, eu não estou vendo até aqui nada de diferente daquilo que Deus mostrou lá em Êxodo 20. Os outros mandamentos, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás, também aparecem aqui. Não furtar, não roubar, até na nossa lei temporal, na lei dos homens, é crime. Você furtar e levantar falso testemunho contra alguém é crime, você vai responder por crime. E a cobiça, que não cobiçarás, aparece também no Novo Testamento. Então, amados, eu vejo que os 10 mandamentos, eles estão aqui. E o sábado? Muito bem, o sábado não seria diferente. Por que não seria diferente? Nós vamos em Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23, do verso 54 ao 56. Há um fato que acontece depois da morte de Jesus. Jesus está morto, era o dia da preparação da Páscoa. Então, Lucas 23, 54 a 56 nos diz assim: E era o dia da preparação e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos. E no sábado repousaram, conforme o mandamento. Vejam bem, é Lucas que, ao escrever o Evangelho, ele diz que o sábado era mandamento. Isso depois que Jesus já tinha morrido. Mas o interessante aqui é a gente saber que Lucas escreveu o seu Evangelho 40 anos depois da morte de Jesus. Então, 40 anos depois da morte e ressurreição de Cristo, Lucas, ao escrever o Evangelho, para ele, o sábado ainda era mandamento. E no sábado repousaram conforme o mandamento. E Lucas também escreveu o livro de Atos.
E lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 23, ele fala de uma discussão entre os apóstolos e os fariseus, e o que os fariseus tinham de crença diferente dos saduceus. No verso 7, ao dizer que Paulo falava da ressurreição, ele diz assim, ó, Atos 23, 7. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Ou seja, Lucas era atento ao que se acreditava numa seita ou num segmento do judaísmo. Ele era atento e fazia até as comparações. Aqui ele fez uma comparação entre fariseus e saduceus, do que eles acreditavam. E 40 anos depois da morte e ressurreição de Cristo, ao falar sobre as mulheres que acompanharam o enterro do Senhor, ele diz que elas voltaram para casa, prepararam especiarias, ungüentos, e diz que no sábado repousaram, vírgula, conforme o mandamento. Olha, se no tempo de Lucas, quando ele escreveu o Evangelho, ninguém mais guardava o sábado, com certeza ele faria uma explicação, assim como ele fez lá no livro de Atos, a respeito dos saduceus e dos fariseus. Mas não, ele confirma aqui que era mandamento. E no sábado repousaram conforme o mandamento. Então, sobre o sábado, é muito simples. Jesus guardou o sábado, seus discípulos guardaram o sábado. E o sábado continua como mandamento de Deus. Nós não observamos o sábado no modo dos fariseus, com aquele radicalismo, com aquelas imposições humanas sobre a guarda do mandamento. Não. Nós guardamos de acordo com como Deus requer. Mas é mandamento. Porque a lei, meus irmãos, a lei, ela tem 10 mandamentos em separado. Então, está aí, de forma clara, de forma nítida, que há uma diferença. Por quê? Porque estes 10 mandamentos foram escritos pelo próprio dedo de Deus. Então, o mesmo Deus que foi lá naquelas tábuas e com o seu dedo escreveu assim, não matarás, ele também escreveu, não adulterarás. E ele também escreveu, não terás outros deuses diante de mim. E também escreveu, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Amém. Só não pegou uma